E aí, moçada, tudo bem? Nosso assunto de hoje é cromatografia em coluna. E os créditos do preparo desse material devem ser dados ao professor Valmir Juliano, do Instituto de Química da UFMG, onde nós iremos utilizar o material por ele preparado para a disciplina de introdução aos métodos cromatográficos, mais especificamente a parte de cromatografia em coluna. Bem, o que eu estava falando com vocês era exatamente isso. É uma situação na qual eu pegaria uma mistura reacional, tá? Assim que a reação química acabou, coloco no topo de uma coluna incorporada em cita e começo a passar a minha fase móvel. E eu começo a coletar frações, certo? Se eu tiver um produto colorido, eu consigo observar isso com facilidade para saber quando que meus primeiros componentes começam a sair. Normalmente isso acontece quando você trabalha com extratos vegetais. Caso contrário, você vai ter que coletar uma série de frações, tá? E a partir do momento que essas frações são coletadas, vocês têm que pegar um pouco de cada uma dessas frações que vão ser identificadas, né, numa ordem crescente, normalmente relacionada com o procedimento de eluição, e aplicar isso em placas de cromatografia em camada delgada, para comparação com o produto e verificar se realmente o seu composto de interesse já saiu. Aqui, no caso, a gente observa que o que primeiro eluiu foi o composto representado por vermelho e depois o verde. Em relação aos processos de separação, é muito importante nós discutirmos cada um deles, porque esses processos eles estão envolvidos nos diferentes tipos de técnicas cromatográficas. Então, eles que vão ditar a interação do analito com a fase móvel, com a fase estacionária, e vão ter influência direta no processo de separação. A dissorção, já mencionado, né, é um fenômeno de superfície, tá certo? E aqui eu gostaria também de demonstrar para vocês que essa representação ela foi organizada da seguinte forma: ao lado esquerdo aqui eu teria uma fase móvel, que pode ser um líquido ou gás, transportando o meu analito, que está representado em azul, e do lado direito aqui eu tenho a fase estacionária sólida. Então, os processos de adsorção ou dessorção, que é o processo contrário, né, ele estaria relacionado às forças de interação, né, que nós mencionamos anteriormente. Uma delas são as forças de Van der Waals e de polo, onde a partir do momento em que as moléculas apolares que não têm dipolos formados, elas estão distantes, não ocorre interação, mas a partir do momento que elas começam a se aproximar, são formados dipolos instantâneos, né? E esse processo de interação ocorre. Lembrando que são forças intermoleculares fracas quando comparadas, por exemplo, com as ligações do tipo de hidrogênio. E aqui, processo de absorção, que estaria relacionado com interior, certo? E o adsorção, relacionado com superfície. Bem, se a fase estacionária, representada em cinza, sólida, ela for polar, o aumento da atividade ela está relacionado com a presença de grupos polares na molécula para interagir com essa fase estacionária polar. Bem, quem seria essa fase estacionária polar? Sílica, por exemplo, com a presença de grupos silanol ou grupos OH. Então, se o seu analito ele tem grupos carboxila, por exemplo, lembrando que o carboxila existe a possibilidade de realização de ligação de hidrogênio, em função do grupo OH e do oxigênio do carbono da carbonila. Então, o grupo carboxila ele tem a possibilidade de atuar como um chamado de doador de ligação de hidrogênio ou aceptor de ligação de hidrogênio. E se vocês observarem aqui, ele segue essa ordem aqui em relação a grupos funcionais até chegar no hidrocarboneto, que seriam os tipos de interação mais fracas. Então, os analitos, por exemplo, que têm grupos carboxilo em sua estrutura, eles vão ter uma interação ou uma adsorção maior com a superfície da fase estacionária sólida, o que vai fazer com que eles tenham uma velocidade de movimentação um pouco menor do que, por exemplo, analitos que contenham em sua estrutura basicamente átomos de carbono e hidrogênio que tenham características apolares ou pouco polares. Função das fases móveis na cromatografia por adsorção. Lembrando que a cromatografia por adsorção, caso clássico aí, é a cromatografia em coluna. Ela tem função dissolvente, tá? Seria o quê? Solubilizar os componentes para
garantir ou assegurar o movimento deles no interior da coluna, certo? E ter baixo ponto de ebulição. Qual a necessidade dessa fase móvel ter baixo ponto de ebulição? Isso facilita depois no processo de concentrar as amostras. Imagine um caso em que você fez a sua reação química e coletou 20, 30, 40 frações e o seu composto, o seu produto de interesse, ele está distribuído nessas 20 frações. O que se faz normalmente é o quê? Juntar essas 20 frações dentro de um balão e fazer a concentração para a eliminação desse solvente através de um rotoevaporador. E aí, dessa forma, eu consigo obter praticamente o meu composto puro. Ela tem também a função de eluente. Essa fase móvel ela tem que conduzir os componentes da mistura pela coluna e remover ou dessorver esses componentes do adsorvente, garantindo que o analito não fique aderido apenas dentro da coluna. Bem, em relação aos solventes, qual que é a ordem de polaridade desses solventes? Se vocês observarem aqui, ó, os que têm menor polaridade são os que têm normalmente átomos apenas de carbono e hidrogênio, né, em sua estrutura, né? Então eu tenho aqui o hexano, né, constituído praticamente por carbono e hidrogênio, o éter de petróleo é obtido da destilação fracionada do petróleo, até chegar aqui nos solventes, né, que são oxigenados, como acetona, etanol, metanol e o ácido acético, como sendo os mais polares. Comentei a respeito disso, né? Separar e purificar reagentes materiais obtidos em síntese, né? Que é a cromatografia em coluna. Laboratório de produtos naturais. Escala preparativa. O que é uma escala preparativa? Escala preparativa é quando você monta uma coluna com o objetivo de purificar uma quantidade suficiente de composto, tá? Por exemplo, de um extrato vegetal, para que você possa fazer a identificação química dele, a caracterização, conseguir informação a respeito da fórmula estrutural dele. Ou analítica, simplesmente para separar o composto, né, e fazer uma quantificação, na qual você precisaria de uma quantidade menor desse composto para certificar, por exemplo, a presença dele em um fluido biológico. Laboratório de análises clínicas, separação de esteroides, de urina ou de sangue. Bem, a respeito do outro processo de separação, que é a partição, eu tenho uma representação aqui que eu gostaria inicialmente de mostrar para vocês, para que fique claro, né, que aqui a gente está tratando do limite de uma coluna, tá, que eu teria uma superfície da coluna, aqui também, e aqui o interior dessa coluna, onde eu tenho representado em cinza a minha fase móvel, que é a gasosa, tá? E aqui eu tenho o fluxo, tá, do gás, indo da esquerda para a direita, e uma fase estacionária representada em amarela. E essa fase estacionária é líquida. E aí volta aquela questão: como eu posso ter uma fase estacionária líquida? Então, essa fase estacionária líquida, ela ocorre a partir do momento que você consegue imobilizar um líquido na superfície da coluna. E aí esse líquido ele fica aqui tendo contato, por exemplo, com a fase móvel que está passando. E então, existem duas possibilidades. Existe a possibilidade do analito também estar na fase móvel e também interagir com a fase estacionária. E nesse caso, ele se dissolve na fase estacionária e ocorre esse processo de partição, tá certo? E o processo de partição ele é intrafacial, ou seja, ele vai ter o contato todo aqui, não apenas com a superfície da fase estacionária, tá? E a volta, né, ele está relacionado com a volatilidade dele, ou seja, para que ele retorne para a fase móvel, em processos que ocorrem em cromatografia gasosa, no interior de um forno, de um equipamento, né, onde a coluna fica, você tem um gradiente normalmente de temperatura ou uma temperatura específica, onde essa temperatura fornece energia suficiente na forma de calor, tá, para que essas moléculas elas retornem da fase estacionária para a fase móvel nesse movimento contínuo. Ou seja, está relacionado com a volatilidade de cada componente. Aqui eu tenho uma outra condição, né, relacionada com o processo de partição, onde eu tenho uma fase móvel líquida e também uma fase estacionária líquida. Então, nesse processo aqui, ó, o tempo em que esse analito vai permanecer na fase estacionária líquida vai estar relacionado diretamente com a sua solubilidade, assim como o retorno dele, né, também vai ser influenciado para a fase móvel, né, dependendo da solubilidade dele.
processo de troca iônica, ele envolve uma fase móvel líquida, certo? Representando o nosso analito, que está aqui ao lado esquerdo em amarelo, e uma fase estacionária sólida, representada em cinza, certo? E o processo aqui, professor, como que ele vai ocorrer? Ele vai ocorrer através de adsorção reversível, diferencial dos íons da fase móvel pelo grupo trocador da matriz. O que é essa matriz de troca iônica? É um sólido, normalmente insolúvel, tá? Na fase móvel e resistente. E esse sólido ele tem a superfície dele carregada com cargas, nesse caso aqui, negativas, certo? Então, a interação aqui agora, ela vai ocorrer entre íons de cargas opostas. E é isso que vai influenciar o processo de separação também, vai ser a intensidade dessa interação entre o íon positivo e negativo. Se o íon tem uma carga só positiva, se tem mais de uma carga positiva. E agora a gente está representando a cromatografia em coluna, onde eu tenho aqui as extremidades, né, da, da minha coluna, e eu tenho aqui uma fase estacionária que é carregada positivamente, tá certo? Então, a maior interação, os íons de alta carga, certo? E íons de menor tamanho. Então, se vocês observarem aqui, ó, os íons com carga positiva, tá? Que tem a mesma carga da matriz, eles estão conseguindo migrar com uma velocidade maior do que os íons com carga negativa. Essa diferença de afinidade também entre os íons da fase móvel pode ser controlada por força iônica, tá? Da sua fase móvel, tá? E você também pode controlar o pH preparando uma solução tampão ou tamponando a sua fase móvel. Quando você tampona a sua fase móvel, algumas das moléculas podem ter a mudança de carga, né? E aí, consequentemente, a interação delas vai ser influenciada e a velocidade de migração também. Aqui tem um exemplo como que o ajuste de pH proporciona a separação de duas proteínas. Aqui a gente tem um caso em pH 7, tá? Onde a proteína é carregada negativamente. E eu tenho uma outra proteína carregada positivamente aqui, ó, que enquanto a proteína negativamente ela está interagindo por um tempo maior com a fase estacionária, a outra, por não ter a carga negativa, ela consegue migrar com a velocidade maior. Bem, se eu fosse pensar numa situação de pH 5, considerando essa mesma proteína inicialmente demonstrada aqui, no pH 5 eu vou ter uma quantidade de íons de hidrogênio maior no meio do que o pH 7. Isso poderia fazer com que essa proteína, que inicialmente era negativa, ela pode se passar para a condição de neutra ou carregada positivamente até. E aí, dessa forma, o que vai acontecer? Vai diminuir a interação e, consequentemente, a velocidade de migração dela vai aumentar. E aí seria um fator, por exemplo, que talvez influenciasse e dificultasse a separação dessas duas proteínas, tendo em vista a condição de pH 5. Um outro fenômeno de separação é a exclusão. Observem aqui ao lado o que está acontecendo. Então, inicialmente, eu tenho aqui uma fase estacionária que é um gel, tá certo? E esse gel aqui ele tem poros, cavidades, certo? E eu tenho uma fase móvel líquida. Então, o que acontece aqui? As moléculas com menor tamanho, elas vão ficando retidas porque elas vão passar através desses poros e isso vai dificultar a passagem delas. Ao passo que as moléculas com maior tamanho, elas não interagem com os poros, elas não conseguem penetrar, elas acabam sendo excluídas. A consequência é o quê? É que elas consigam passar com uma velocidade maior e sendo recuperadas mais rápido durante esse processo. Então, entre aplicações, né, que nós temos na cromatografia de exclusão agora, então lembra que nós estamos falando mais de troca iônica, estamos falando de exclusão, onde nós temos normalmente um gel, que é o recheio, que é a fase estacionária, tá? Não carregado, constituído de macromoléculas que têm ligações cruzadas. E essas ligações cruzadas, elas conseguem funcionar como se fosse uma peneira, né? Fazendo ou permitindo a interação de moléculas de menor tamanho e excluindo as moléculas de tamanho maior, né?
utilizados então para separações de polímeros e proteínas, até mesmo para ter-se uma ideia da massa molar, por exemplo, de macromoléculas. Né? Então, quais são as características desejáveis para a cromatografia em coluna de exclusão? Seria a inércia química, tá? Não ocorrer interação química entre a matriz, que está aqui, ó, gélica, tá? E o soluto. Ter estabilidade também para quem? Para o gel, né? O gel deve suportar o uso contínuo quando mantido em condições brandas de temperatura e pH. Por que isso? Porque normalmente esses géis eles envolvem macromoléculas, ou seja, são facilmente mais degradáveis. Né? E ter baixo teor de íons também. Grupos carregados interferem no processo de separação. Aqui tem uma representação também do processo de exclusão, novamente, tá? Onde na matriz, tá? Da fase estacionária, a gente consegue observar que ela permite a entrada, né, do moléculas do analito ou das substâncias, né, que tem menor tamanho, ao passo que o analito, que está representado em vermelho aqui, tem uma velocidade de migração maior. Que é para representar para vocês quais são os tipos mais comuns, né? Entre eles a Cefadex, que é um nome comercial já, né? E existem diferentes diâmetros, né, para Cefadex disponíveis no mercado, a poliacrilamida e a agarose. Um dos últimos processos que eu tenho para comentar com vocês é o processo de afinidade. Ele é bem específico para interações do tipo antígeno-anticorpo ou interações entre moléculas biológicas, né, em processo de purificação de proteína. Nós temos, novamente, uma molécula biológica onde na superfície dela existem substratos, por exemplo, que vão ser reconhecidos por uma enzima específica ou algum outro tipo de molécula que uma proteína vai reconhecer e vai interagir. E às vezes essa interação ela é bastante estável, de modo que possibilita-se de que ocorra a eluição de tudo que não interage e que logo em seguida seja passado uma nova fase móvel líquida, tá? Com uma condição mais estringente, possibilitando, por exemplo, uma condição mais ácida ou algo do tipo, que consiga romper essa interação entre a proteína e a molécula que está na superfície, né, imobilizada, e que ao mesmo tempo não destrua, por exemplo, a atividade biológica dessa proteína. Pessoal, o que tínhamos para hoje era isso, e eu desejo para vocês uma boa semana.